Senadores aqui no Brasil querem formar uma comitiva para ir até Angola tentar ajudar os brasileiros que estão sofrendo uma onda de ataques e perseguições no país africano. O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente de Angola pedindo garantias de segurança aos religiosos ameaçados. Diante da escalada de tensão, hoje o embaixador brasileiro em Angola, Paulino Franco de Carvalho, manifestou preocupação diretamente ao chanceler do país e entregou a carta que o presidente Jair Bolsonaro enviou ao presidente angolano pedindo providências. A primeira a providência que eu entendo que seja, não só eu, mas o governo brasileiro como um todo, é a retirada desses invasores das propriedades da Igreja Universal, e que seja preservada a segurança, a incolumidade dos cidadãos brasileiros, especialmente os cidadãos brasileiros, porque eu aqui falo em nome deles, que eles não sofram qualquer tipo de violência, que se possa voltar à normalidade o quanto antes. A crise se arrasta há mais de 3 semanas, desde que templos e propriedades da Igreja Universal no país africano passaram a ser invadidos por dissidentes angolanos. Pastores brasileiros foram agredidos e expulsos de suas casas. A situação ficou mais grave com a omissão das autoridades do país e até operações policiais em igrejas e residências de integrantes da instituição brasileira. Especialistas em direito internacional classificam a crise como gravíssima. A partir do momento em que a situação vai escalonando, ela deixa de ser um problema local de uma situação do templo específica e passa a ser um assunto público, o que é muito mais grave. Aí sim a gente passa a ter um Estado que está apoiando uma série de atitudes que, no meu ver, são atitudes beligerantes. Hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro manifestou sua preocupação com as agressões contra os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente espera que seja ali, em Angola, feita realmente uma democracia, um respeito às liberdades e a resolução civilizada dos conflitos. Mas não essas cenas lamentáveis que temos vistos nessas últimas semanas, até porque se um angolano vem ao Brasil e tem qualquer tipo de problema, ele vai ser certamente confrontado na justiça e não através de socos, pontapés ou fechando a igreja dele ou até mesmo prendendo jornalistas que estejam fazendo a cobertura jornalística desses acontecimentos. Mais cedo, ele também publicou em uma rede social a íntegra da carta enviada pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente angolano João Manuel Lourenço, pedindo proteção aos brasileiros. Bolsonaro falou sobre a preocupação com as invasões, relatos de agressão e expulsões de residências. Pediu ainda a restituição de propriedades e moradias e disse estar seguro que o presidente angolano irá acolher as palavras dele. Nesta segunda-feira, numa transmissão ao vivo nas plataformas digitais da Record TV, o bispo líder da Igreja Universal em Angola, Honorilton Gonçalves, disse que estranha o comportamento da polícia. Nós não recebemos, por exemplo, nenhum comunicado do ministro do Interior, que é o responsável pela polícia aqui em Angola, dizendo: nós vamos proteger os brasileiros. Esses atos violentos nos preocupam e nós vamos garantir a proteção dos templos, que continuam acontecendo. Ontem nós tivemos invasão, mesmo com um comunicado oficial da Polícia Nacional dizendo: não vamos tolerar. Eles invadiram uma das nossas igrejas, eles expulsaram alguns dos nossos membros, nos trazendo ainda mais perplexidade e mais estranheza com relação a tudo que está acontecendo. Hoje, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado protocolou um requerimento para formar uma comissão parlamentar para ir até Angola e verificar a perseguição religiosa sofrida por pastores e bispos da Igreja Universal no país. O senador também pediu uma aeronave da FAB para realizar a missão diplomática. Uma das prerrogativas, das tarefas, das missões que a nossa Comissão de Relações Exteriores tem é justamente interceder em determinado país diante de algum constrangimento físico, moral, que algum brasileiro possa estar sendo submetido. E isso está mais do que evidente que está acontecendo.
A troco do que estão fazendo isso com os nossos companheiros, compatriotas brasileiros? Isso não está certo. A gente tem que repudiar veementemente essa questão. No requerimento, o senador quer uma comissão de 4 titulares para, no prazo de 30 dias, criar a comitiva. A justificativa é que, além das invasões violentas dentro das igrejas, profissionais e missionários são detidos sem nenhuma razão. E até o momento, a justiça angolana não apresentou nenhuma medida para resolver essa situação. Outros senadores também reforçam a urgência para que a comitiva parlamentar visite Angola. Nós teremos mesmo uma comissão de senadores e deputados para seguirem para Angola, para acompanharem o trabalho da Embaixada Brasileira junto ao governo angolano, exigindo a reciprocidade de tratamento que nós damos aos irmãos angolanos e a gente que chega no Brasil de todas as nações. Precisamos pressionar o governo de Angola para que ele faça e dê essa proteção aos brasileiros. É inadmissível que integrantes da nossa pátria estejam sofrendo o que estão sofrendo no país amigo, que é o país de Angola. Se mesmo com as ações diplomáticas o governo angolano não reagir para proteger os religiosos brasileiros e restituir as propriedades da instituição, o especialista acredita que o Brasil deveria acionar a comunidade dos países de língua portuguesa. Ela pode, inclusive, aplicar sanções, mas o mais importante, ela pode enviar observadores para efetivamente apurarem de modo neutro o que está acontecendo. Além disso, ela pode adotar outras formas de sanção, chegando até a possibilidade de expulsão do país da comunidade.